A Redemptione Sacramentum, ou Sacramento da Redenção, foi um documento escrito sob forma de instrução e publicado no ano de 2004 pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, sob a égide e ordem do Papa vigente na época, João Paulo II. É uma pequena instrução que, logo como nós podemos notar no seu proêmio, ela deve ser lida em continuidade com a encíclica anteriormente lançada pelo mesmo Santo Padre, Ecclesia de Eucaristia. Mas essa pequena instrução, de apenas 8 capítulos, nos traz alguns aspectos que devem ser observados e evitados acerca da Santíssima Eucaristia. Estamos aqui falando dos anos 2000, onde aconteciam na época muitos abusos litúrgicos e até mesmo abusos eucarísticos. Então, o Santo Padre nos vem trazer esta pequena instrução para reforçar aquilo que ele já havia dito na encíclica anteriormente lançada. Ele também nos traz que o seu desejo não é fazer uma outra instrução com um conjunto de regras e normas acerca da Santíssima Eucaristia, mas é nos trazer a consciência que o sacramento da Eucaristia é em si a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Por excelência, o sacramento da redenção de Cristo, pois é neste sacramento que está o corpo vivo e o sangue vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, para ele não era essa a intenção criar um conjunto de novas normas e novas regras acerca da Eucaristia, mas fazer cessar os abusos que vinham acontecendo na época. Lembrando que a Santa Igreja em si, ela não tem o poder de mudar aquilo que foi instituído pelo próprio Cristo, mas cabe a ela, como o seu magistério, resguardar e salvaguardar aquilo que o próprio Cristo nos deixou, que foi o seu corpo e o seu sangue. Por isso, o Santo Padre vem reforçar e nos dizer que aqueles que, principalmente os padres, que cometem abusos acerca da Santíssima Eucaristia, estão nada mais, nada menos do que privando os fiéis, a Santa Igreja, de receber o seu patrimônio que foi deixado pelo próprio Jesus, pelo seu próprio fundador, o patrimônio espiritual da Eucaristia. Então, ele continua nesta pequena introdução no seu proêmio, dizer que é direito dos fiéis ter uma liturgia bem celebrada, uma liturgia eucarística bem celebrada. Portanto, o sacramento da Eucaristia deve ser respeitado em si por já ser o corpo de Cristo. Então, é o sacramento por excelência da unidade. Então, a partir do momento em que se cometem abusos litúrgicos, esta unidade é quebrada. Portanto, de maneira breve, em suma, é isto o que esta pequena instrução de apenas 8 capítulos vem nos trazer e que adiante veremos no vídeo de maneira geral sendo abordada. A regulamentação da Sagrada Liturgia. A Sagrada Liturgia é o espaço privilegiado onde se dá a santificação de todos os membros místicos do corpo de Cristo, pois nela se manifesta a presença real de Cristo, além de gerar o caráter de unidade na Igreja. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1069, ensina que pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua Igreja, com ela e por ela, a obra da nossa redenção. E o que isso significa? Isso significa que, através da liturgia, Jesus continua a nos salvar, de modo especial em cada Santa Missa, onde se atualiza a sua paixão, morte e ressurreição. Nela tornam-se presente a nossa redenção. Porém, muitos católicos ainda não conhecem o rico sentido da liturgia, que é expressada por sinais sagrados, ritos adequados, termos próprios, símbolos, entre outras coisas. E a Igreja Católica, por seu caráter universal, necessita regulamentar a Sagrada Liturgia de modo a preservar o depósito da fé e transmiti-lo de modo íntegro aos seus fiéis. E a quem compete tal autoridade? Essa autoridade é designada ao Romano Pontífice e ao Colégio de Bispos, a ele unido. Pois esses são descendentes direto dos apóstolos, dos primeiros apóstolos,
que presenciaram a ação de Jesus Cristo em nosso meio. E é de competência da Santa Sé Apostólica ordenar a Sagrada Liturgia, publicar os livros litúrgicos e permitir suas versões em suas línguas vernáculas, assim como observar as normas referentes à Santa Missa, de modo que elas sigam as diretrizes emanadas dos sucessores dos apóstolos. E os sacramentos possuem a característica de serem um sinal sensível e eficaz da graça de Deus, instituídos pelo próprio Cristo como canais diretos da graça de Deus que é derramada sobre o homem. Por isso a Igreja deve acompanhar a sua realização, a fim de garantir a sua validade e a sua ação lícita da celebração. E a Igreja, sabendo do valor inestimável que possui a Sagrada Liturgia, vela contra os abusos que muitas vezes mancharam a fé por tornarem uma propriedade privada e prisioneira de uma pessoa ou determinado grupo de pessoas, que apenas buscavam ou buscam satisfazer os seus próprios interesses. E os fiéis têm o direito de exigir a regulamentação da Sagrada Liturgia por parte das autoridades eclesiásticas, de modo que possam crescer em sabedoria, maturidade em sua fé, para poder bem viver a Sagrada Liturgia e bem viver as celebrações da Santa Missa. Então, dos números 19 ao 25, o título é o Bispo Diocesano como o grande sacerdote do seu rebanho. A primeira coisa que nós precisamos ressaltar é que o bispo ele tem o terceiro grau do sacramento da ordem, ou seja, a plenitude do sacerdócio. Justamente por isso, o bispo ele é esse grande dispensador dos mistérios de Deus. Então, o sacerdote como aquele que oferece, que oferece o sacrifício em favor do povo, o bispo tendo a plenitude desse sacerdócio, ele é aquele que dispensa os mistérios. Então, até os presbíteros são ordenados como cooperadores da ordem episcopal, como colaboradores do bispo. E aí é interessante nós pensarmos que a palavra episcopo, ela quer dizer aquele que vê de cima, aquele que enxerga, que tem uma visão de cima. Então o bispo ele tem essa visão geral, ele deve ter essa visão geral da sua diocese, daquele povo que foi confiado em matéria de sacramentos, de Eucaristia. E caminhar justamente em unidade com o seu povo. E aí essa palavra unidade é muito interessante, porque o documento ressalta a Santa Missa, a Eucaristia, presidida pelo bispo e ao redor dele todo o seu presbitério, os diáconos, todo o povo de Deus e aí incluindo também os religiosos. E essa unidade, ela deve ser celebrada, mas vivida diariamente. Como? Então o documento ele convoca o povo a caminhar em unidade com o seu bispo. Porque o bispo sendo esse dispensador dos mistérios e aquele que tem uma visão de cima, aquele que tem uma visão geral, ele pode regulamentar, ou melhor, ele deve regulamentar as normas litúrgicas, além daquelas universais, mas as normas litúrgicas na sua diocese. Conduzir o povo nessa verdade e na santidade, sobretudo no que diz respeito à Eucaristia. Então, o documento diz que o bispo ele pode criar comissões, conselhos, para tratar sobre esses assuntos litúrgicos, Então, sobretudo naquelas realidades dos servidores do altar, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, animação de música, música litúrgica, justamente para que a diocese tenha essa clareza a respeito da dignidade do sacramento da Eucaristia. E o povo tem que caminhar em comunhão com tudo isso que a diocese vai regulamentando na pessoa do seu bispo sobre a Eucaristia. Então o bispo ele é aquele que deve convocar o povo a essa consciência sobre a dignidade da Eucaristia e conduzindo então os presbíteros como seus colaboradores
para que essa verdade seja vivida pelo povo na sua diocese. Continuidade à explicação do documento Redemptione Sacramento, falarei os pontos 26, 27 e 28, do qual se trata da Conferência dos Bispos. Pretendo dividir em 2 pontos esta explicação, onde falarei sobre a Conferência dos Bispos e no segundo ponto sobre experimentos litúrgicos. No primeiro ponto, sobre a Conferência dos Bispos, ela é uma comissão que nasceu por desejo do Concílio Vaticano II, onde se tivesse em cada território nacional uma conferência formada por membros bispos, distintos dos seus peritos, onde exercesse um trabalho pastoral em conjunto, procurando ver o melhor bem para os seus fiéis. Essa conferência ela deve ser formada por bispos que sejam católicos, e sejam eles diocesanos, sejam os coadjutores, sejam os auxiliares. Se em uma conferência não tenha um número necessário de bispo para se criar uma comissão litúrgica, o documento orienta a seguir o seguinte procedimento: que se institua um grupo de peritos, onde esse grupo seja presidido por um bispo, e eles exerçam essa comissão, exerçam essa função. Só que não podem ser chamados de comissão litúrgica. O segundo ponto trata sobre os experimentos litúrgicos, que estavam acontecendo com muita frequência. Até houve determinadas interrupções na Santa Sé, até o ano de 1970, de experimentos que estavam sendo feitos sobre a Santa Missa. Com base nisso, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos pediu para que, se um bispo ou uma conferência desejasse fazer algum experimento litúrgico sobre um texto, um livro litúrgico ou algo relacionado, deve pedir a ela a permissão para ser feito, que do qual poderia conceder ou não esta permissão. E essa permissão, caso houvesse, seria feita por escrito. Também no que se refere à enculturação em matéria litúrgica, deve ser sempre observada e seguido aquilo que diz a Congregação para o Culto Divino. Referente às normas da liturgia, todas devem ser submetidas à Congregação para o Culto Divino. Caso não forem, elas perdem o seu valor legal. Olá, irmãos. Hoje eu vou falar sobre os sacerdotes, que se encontra do ponto 29 no texto ao ponto 33. Então começa falando que o sacerdote ele é chamado a servir o povo num presbitério único, a servir o povo nesse presbitério unido com o bispo. E aí vem tratar dele, da relação dele com o bispo. O sacerdote deve tratar o bispo como uma figura paterna, de fato, um verdadeiro pai que tem que ter a sua devida obediência e também o seu devido respeito. Então, vem falar sobre isso. Avançando um pouquinho, o documento fala que o sacerdote ele deve fomentar, estar atento à questão pastoral dele na sua igreja local. Então, ele tem que buscar empenhar a sua pastoral com amor, com zelo para o povo, na igreja local e também na igreja universal. Aonde ele estiver, ele é chamado a ser pastor. Avançando no ponto 30, vem falar que ele tem uma grande obrigação. Essa obrigação é por ser em persona Christi. Nisso, na questão da celebração litúrgica, a celebração eucarística, ele é chamado a dar testemunho de comunhão. Um testemunho de comunhão para a igreja local e também para a igreja universal, já que na oração eucarística cita a intenção pela igreja universal. Também deve se afastar totalmente das questões dos abusos litúrgicos, criatividade litúrgica e adaptações, como fala o texto. Não tem espaço. Ele fala que não tem espaço para isso, adaptações e criatividades na liturgia. Então, o sacerdote deve se afastar disso, porque o seu ministério não deve ser esvaziado, a celebração litúrgica não deve ser esvaziada. Ele cada vez mais tem que fomentar isso,
a verdadeira liturgia em persona Christi, como Cristo gerava comunhão. Então ele é chamado a gerar comunhão para a igreja, né? Por isso também é chamado a valorizar o seu sacerdócio, seu ministério. Lá fala que ele deve buscar renovar toda vez o seu ministério na missão do crisma, né? Nos santos óleos também, como o documento vem falar. Se afastando, deixando de lado qualquer redução ou acréscimo da liturgia que vai de fato tirar o brilho do mistério pascal, tirar o brilho da Eucaristia. Então tem que se tirar. Ele fala, no documento cita que o sacerdote não deve ferir com um mau testemunho na liturgia. Um mau testemunho para o povo na liturgia, com abusos litúrgicos. Avançando um pouquinho, o texto vem falar que o sacerdote ele é chamado a trazer para o centro paroquial, para a comunidade, para a paróquia, trazer para o centro a Eucaristia, a adoração eucarística, a Santa Missa. Então, levar o povo a uma devoção eucarística, até a adoração, a Santa Missa. Levar o povo também, cultivar no povo a questão da vivência dos sacramentos. Então ele deve cultivar no povo que o povo busque os sacramentos, em especial 2, como fala no documento. A Santíssima Eucaristia e o sacramento da confissão. Então ele deve cultivar isso no povo e também se fazer presente para que o povo receba esses sacramentos. E por último, vem falar que ele tem que ter um zelo, né? Um zelo na liturgia. Então, quando se celebrar essa liturgia, se celebrar-se com amor, ele pode se utilizar de leigos, ele pode se utilizar de coroinhas para a celebração eucarística. Porém, como diz o documento, ele não deve atribuir as funções que são próprias deles aos leigos. Então, dar cálice para leigo levantar, pedir para leigo purificar o altar. Então, não se deve. Então, o que é próprio do sacerdote é próprio dele, não deve se dar ao leigo, porque esse ministério é dele. O ministério é dele, da homilia, da palavra, então é dele. Tanto que fala aqui por fim, para encerrar já, o documento diz que o sacerdote é chamado a sempre buscar cada vez mais o conhecimento do seu ministério para levar o povo a uma profunda experiência com Deus. Então, particularmente é isso, buscar servir ao povo no ministério da igreja, em união com o bispo, tratar o bispo de fato como um pai, dar respeito ao bispo, não dar espaço nenhum para abuso litúrgico, aquilo que vai esvaziar a liturgia e de fato levar o povo para o centro, que é a Eucaristia, o centro da igreja, a Eucaristia com os sacramentos. Falarei agora do número 34 e 35 deste documento, que nos traz o olhar para os diáconos. Para entender os diáconos e estes números, é importante refletir o diácono como aquele que serve. Diáconos vem do grego diakonos, que significa servente, ajudante. Então, estes números deste documento vêm trazer como centralidade o serviço do diácono, que é a essência do seu ser, o servir, aos moldes de quem? De Cristo. Então é importante entender esses dois números em 3 momentos. Nós vamos falar do Cristo como modelo do serviço. Nós vamos falar do Espírito Santo que unge os diáconos e o envia para a vivência na liturgia, a sua essência. E em terceiro lugar, entender a qualidade do serviço do diácono. Primeiramente, o número 34 vai nos trazer o Cristo como este centro. Logo, nós vemos no documento que o diácono é um homem de boa fama, o diácono é aquele que é discípulo. E todo discípulo, ele segue o seu mestre. E todo aquele que segue o seu mestre, o imita. Então, o Cristo ele foi o servo dos servos. O Cristo ele foi aquele que serviu. Em Mateus 20, 28 vai dizer: eu sou aquele que não veio para ser servido, mas para servir. Então, aí nós encontramos toda a essência do ser diaconal. É onde se exerce a diaconia, é no serviço. E em segundo lugar, nós falamos então o Espírito Santo que vem ungir o seu servo e o envia. E é na liturgia que o diácono vai encontrar o seu ser em 3 pilares: em
o serviço da palavra, o serviço do altar e a caridade. O parágrafo ele vai nos trazer algo muito importante, que é a vivência da fé do diácono. Coloca em consonância duas coisas: a palavra e a obra. Então, esse tripé ele vem direcionar nossa reflexão para isso. O diácono ele serve a palavra concretamente na missa, com a homilia, com a leitura do Evangelho. Ele está dedicado ao serviço da Eucaristia. Ele está dedicado à preparação do altar, está auxiliando neste serviço. E nós temos também a caridade. O diácono é aquele que vai ao encontro daqueles que necessitam, dos pobres, não só materiais, mas espiritualmente. E, em terceiro lugar, nós ressaltamos, então, no número 35, a qualidade deste serviço da diaconia. O Espírito Santo, ele dá forças ao diácono para que ele possa viver com fé, com fidelidade e com humildade a vida na liturgia. Nós sabemos que a liturgia é o cume da vida eclesial. Portanto, o diácono ele tem que prezar para que, com amor e com toda a sua dedicação de coração, ele viva com perfeição este espaço da liturgia. E nós sabemos que o diácono ele deve ser este detentor, aquele que zela pelas normas e pela comunhão com a Santa Igreja. Portanto, o serviço do diaconato ele deve estar em consonância com a Igreja. E aqui nós vemos a figura do bispo como aquele que o ordena, como aquele que centraliza a fé da sua. Falarei agora dos parágrafos 36 ao 42 do documento estudado, que vai dizer sobre a presença ativa e consciente dos leigos na celebração eucarística. O documento, no parágrafo 36, vai fazer já uma distinção entre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum, sendo o sacerdócio ministerial um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e conduzir a sua igreja. Por isso, é transmitido por um sacramento, e este sacramento é o sacramento da ordem. Somente o sacerdote tem este sacramento. E esse sacramento, esse sacerdócio ministerial, ele tem a sua validade no agir de Cristo cabeça, ou seja, conduzindo o seu rebanho. Então, o sacerdócio vai agir pelo Cristo cabeça, por isso que é um sacramento ministerial, o sacramento da ordem. Já o sacerdócio comum são os leigos consagrados a Cristo pelo batismo, incitados pelo Espírito Santo a toda obra boa e perfeita na sua vida e na sua missão. Participando dentro disso da obra boa e perfeita de Cristo, o leigo recebe do próprio Cristo a graça de participar do seu munus sacerdotal. O documento ele continua: e todos os fiéis libertos dos seus próprios pecados e incorporados na igreja pelo batismo estão habilitados a participarem do culto cristão. Então vejamos que os leigos que são incorporados na igreja pelo batismo estão habilitados a participar deste culto cristão e que eles não devem ser reduzidos a uma mera presença. Eles devem ser vistos e considerados como um verdadeiro exercício de fé. E o documento ele vai dar continuidade para a participação ativa de todos os fiéis. Ele vai dizer que os fiéis, para ser ativo na Assembleia, não necessariamente tem que ter uma função dentro da liturgia, como leitor, o ministro. Não é necessariamente isso. Ele pode participar e ser ativo na liturgia, ele pode participar e ser ativo na Santa Missa em si, podemos dizer, pelo simples fato de estar na Assembleia, tendo os seus gestos próprios da Santa Missa, seja bater palma, ou se ajoelhar, ou estar em silêncio. Ali ele está participando ativamente também. E ele vai dizer que a compreensão que a igreja tem-se para a celebração não é próprio do ser humano, não é o ser humano que convoca para que se haja a Santa Missa, e sim o Espírito Santo que em si convoca e reúne
os cristãos a participarem disso. Então vejamos que a participação é dada justamente pelo próprio Espírito Santo, e que para que se tenha-se a Santa Missa, quem vai presidir a Santa Missa é necessário um sacerdote ordenado validamente para que se haja este sacramento, ou seja, a celebração eucarística. No ponto 43 ao 47 da Redemptione Sacramento, a instrução é para que nós entendamos as tarefas dos fiéis leigos na celebração da Santa Missa. Diz no ponto 43 que os leigos exercem reta e louvavelmente tarefas relacionadas à Sagrada Liturgia e que convém que se distribuam entre os leigos ensaios de várias tarefas para que eles possam exercer bem a sua função. Por isso que no ponto 44, além disso, fala dos ministérios instituídos de leitor e acolitato, da qual o leitor faz a leitura na Santa Missa, e o primeiro vem o acolitato que está incumbido na Sagrada Liturgia, de acordo com o missal, prescritos no missal romano, está incumbido do que? De arrumar as hóstias, organizar as hóstias, preparar elas para a Santa Missa, de lavar os panos litúrgicos e outras coisas que ele pode estar fazendo na sua função de acólito, e que cabe a ele, como ministro, também de ajudar ao presbítero na sua tarefa, na celebração da Santa Missa. É assim, no ponto 45, fala-se que deve evitar o perigo de obscurecer as duas funções, ou seja, a complementariedade nas duas funções, das duas tarefas da Santa Missa, do presidente da celebração do clero, do presbítero, e a do acólito, ou do fiel leigo que tem uma tarefa. Diz então o ponto 45 que cada um deve saber e exercer bem a sua função para que um não invada a função do outro e que não aconteça a clericalização dos leigos na Sagrada Liturgia. E no ponto 46, para que não aconteça esta clericalização, esse mal dentro da liturgia, fala então no ponto 46 da formação que o leigo deve ter, que deve ser uma formação boa, uma formação profunda, para que o leigo saiba efetivar bem a sua tarefa dentro da Sagrada Liturgia, e que a índole do leigo que ajuda na celebração seja uma índole boa, para que não aconteça de causar algum escândalo aos outros fiéis. E no ponto 47, a instrução que diz ainda que é muito louvável que se permaneçam os jovens, as crianças, como coroinhas, os famosos coroinhas que nós conhecemos hoje na liturgia. Então a instituição, a instrução da Redemptione Sacramento apresenta nesse último ponto 47 que, de acordo com o terceiro capítulo do presente documento, vem nos trazer uma reflexão acerca da forma correta de celebrar a Santa Missa. Sabe-se que dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, todo sacramento possui uma matéria e possui uma forma. Isto para o sacramento ser validamente e licitamente celebrado. E o documento em questão vem trazer no terceiro capítulo a matéria da Santíssima Eucaristia. Nós acreditamos que através da invocação do Espírito Santo, quando o presbítero invoca sobre as oblatas o Espírito Santo na epiclese, acontece então um processo, um fenômeno chamado de transubstanciação, ou seja, a substância do pão e do vinho se transformam em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que este processo ocorra, é necessário que a matéria do pão seja pão e a matéria do vinho seja vinho. Como assim? O pão a ser utilizado no santo sacrifício deve ser pão de trigo, sem fermento e ázimo,
consequentemente sem fermento, ele vai ser ázimo. E o vinho a ser utilizado, seja vinho fruto da videira, natural, genuíno e também sem a adição de qualquer outro elemento. A mesma regra aplica-se à matéria do pão. Pão feito de trigo e água, sem também a adição de qualquer outro tipo de elemento que possa interferir ali naquilo que é próprio do ser pão ázimo. Esta matéria do sacramento da Eucaristia, cumpre-se aquilo que é o mandado de Cristo. Bem, só se pode utilizar as orações eucarísticas que estão contidas no missal romano, ou aquelas que se têm sido legitimamente aprovadas pela Sé Apostólica. De forma nenhuma se deve utilizar outro tipo de texto ou livremente a palavra que o sacerdote acha por bem utilizá-la, e sim somente o que está no missal. Então, esse é o ponto, importante, de que tudo aquilo que está no missal romano deve ser pronunciado pelo sacerdote. Nenhuma outra palavra, nenhum outro tipo de texto deve ser realizado neste momento, e sim o que está no missal. A proclamação da oração eucarística, sabemos que é um momento muito importante na celebração. O cume da celebração é a proclamação da oração eucarística, e ela é própria e exclusiva do sacerdote. Em virtude de sua mesma ordenação, ele realiza a proclamação da oração eucarística. Portanto, nesse momento, não se pode fazer a proclamação eucarística por mais ninguém, Não se deve ser feita por nenhum leigo, não se deve ser feita nem por um diácono, então deve se realizar exclusivamente somente pelo sacerdote. Enquanto o sacerdote celebrante pronuncia a oração eucarística, não se realizar nenhuma outra oração ou canto. Então, nesse momento, deve-se guardar silêncio, e o órgão ou os outros instrumentos musicais também devem estar em silêncio, não devem tocar nada nesse momento, enquanto o sacerdote está pronunciando a oração eucarística. Sabemos que a importância da participação ativa do povo deixa ainda mais a celebração mais bonita, É bom que o povo participe, mas tem os momentos próprios, para que eles participem. Tem o momento do silêncio, mas tem também o momento das respostas, Que essas respostas acontecem no diálogo do prefácio, no santo, na aclamação, e depois da consagração e na aclamação, no amém. E depois na doxologia final. Assim como outras também, que são aprovadas pela Conferência de Bispos e confirmadas pela Santa Sé. Mas aí o leigo, ao participar da Santa Missa, tem os momentos próprios para que ele possa responder e participar de forma ativa da celebração. Em alguns lugares, tem difundido o abuso de que o sacerdote parte a hóstia no momento da consagração, durante a celebração da Santa Missa. Bem, este abuso que se realiza contra a tradição da Igreja seja reprovado, caso alguém veja, e corrigido com urgência, porque não se deve fazer isso, que em alguns lugares acontece. Bem, no momento aqui final da explicação sobre a oração eucarística, na oração eucarística não se deve omitir a menção ao Sumo Pontífice e nem a do Bispo diocesano, conservando assim uma antiquíssima tradição e manifestando a comunhão eclesial. Então, no momento da oração eucarística, não se deve omitir a menção ao Sumo Pontífice, o Papa Francisco, e nem ao bispo local, para conservar assim a tradição da Igreja, sobre a importância dessa manifestação da comunhão eclesial. A liturgia ela é um patrimônio que pertence a toda a Igreja, e por meio dela, Deus comunica aos homens a sua graça de modo especial por meio dos sacramentos. E é por isso mesmo que é preciso se ter zelo e cuidado para com ela. Ela é sinal da missão de unidade e de santificação da Igreja. Os gestos e palavras nela contidos fazem memória dos gestos e palavras de Cristo. Trazem à tona o mistério pascal
e o dever de correspondência do homem diante de tal mistério. Levando em conta tais considerações, se faz necessário recordar também que para a digna celebração da Santa Missa, de modo particular a missa dominical, é direito de todos os fiéis que se possuam a música sacra e idônea, e que também o altar, os paramentos, as alfaias sagradas e entre outros itens, eles resplandeçam a beleza e a dignidade do mistério celebrado. A palavra de Deus deve ter seu destaque. Deve-se adotar os textos para os ritos já aprovados previamente pela Igreja, a fim de se preservar a fé e melhor participar do santo mistério. Nem mesmo os sacerdotes ou os fiéis leigos possuem o direito de alterar os textos sagrados, já que estes não são sua propriedade particular, mas um bem de toda a Igreja. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia estão profundamente unidas entre si. Elas formam um único culto. Por isso que não é válido separá-las e celebrá-las em tempos e espaços diferentes, porque isso seria ir contra sua própria natureza. A proclamação do Evangelho e a homilia, elas são reservadas exclusivamente aos ministros que possuem o sacramento da ordem. Não cabe aos leigos, em hipótese nenhuma, realizar tais atos, porque deste modo se instauraria a confusão e a quebra da unidade e dos papéis de cada membro do corpo místico de Cristo. Mesmo os seminaristas ou religiosos, eles não devem realizar tal ato, não devem realizar a homilia, ainda que estejam se preparando para o sacerdócio, porque a homilia é algo que envolve o caráter indelével do sacramento da ordem, que possui as suas próprias atribuições, especialmente na liturgia. A homilia, ela deve se referir ao longo do ano litúrgico às verdades da fé cristã, com base nas leituras bíblicas de cada dia e na tradição da Igreja. Ela não deve ser palco para a propagação de ideologias, de politicagens, ou mesmo um lugar de lavar roupa suja, dando recados indiretos ou diretos de conflitos pessoais do ministro. Além disso, o bispo diocesano ele deve velar pela liturgia em sua diocese. Isso se faz também de acordo com o seu cuidado para com a homilia e também de acordo com ele e recomendando aos seus párocos que preparem bem a homilia. Além disso, um outro ponto importante é que as ofertas elas devem ser realizadas num tom de verdadeira doação, podendo ser em dinheiro ou outros bens para ajudar a paróquia local, os pobres e todas as necessidades em geral da Igreja. E também se recomenda que o rito da paz ele seja realizado de acordo com cada comunidade, de modo sóbrio. E se houverem testemunhos que precisam ser dados, eles devem ser feitos após o término da missa, para que toda a celebração ocorra de forma sóbria e bem celebrada. Do número 75 ao número 79 do documento, vai se falar da união de vários ritos com a celebração da missa. Por uma razão teológica inerente à celebração eucarística ou a um rito particular, os livros litúrgicos prescrevem que alguns sacramentos podem ser celebrados concomitantes ao sacramento da Eucaristia. Nós não podemos perder de vista que a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. Quanto aos sacramentos que podem ser celebrados em concomitância com a celebração eucarística, nós podemos ressaltar o crisma, o matrimônio, o batismo. Quanto ao sacramento da penitência, o documento vai fazer uma observação. Diz que não se celebre de maneira litúrgica os dois sacramentos. Em que sentido o documento quer dizer isto? Que o sacerdote não celebre a Eucaristia e administre o sacramento da confissão ao mesmo tempo em uma mesma liturgia. Porém, o documento faz uma ressalva, que se pode celebrar, sim, o sacramento da penitência dentro do sacramento da Eucaristia, desde que o sacerdote que atende confissões não seja o padre celebrante ou padre concelebrante daquela missa.
contanto que o sacramento pode ser administrado no mesmo horário e no mesmo momento que a missa é celebrada. Se pede que se possa ser organizado para que tudo possa ser feito na devida ordem. O documento coloca um ponto particular que deve ser observado. Ele diz que não se celebre a Santa Missa em refeitórios e em mesas onde é servido a refeição. Por mais que nós sabemos que a Eucaristia é banquete pascal, nós não podemos confundir a mesma coisa, banquete pascal, com ceia comum em outro sentido. Mas o documento também vai dizer que se, por motivo grave, haja necessidade de celebrar a Santa Missa no mesmo lugar, que se observe para que as pessoas não se assentem ao redor da mesa onde é celebrada a Eucaristia e que também para que os fiéis possam perceber a distinção do sacramento para o alimento, que se dê um espaço de tempo entre o sacramento celebrado e a festa que irá acontecer no mesmo lugar. Também o documento vai ressaltar que a Santa Missa não pode ser regida por doutrinas estranhas, por pensamentos estranhos que não condizem com a fé católica. De modo que ela vai falar que, de maneira alguma, é permitido que se introduza outros ritos dentro da celebração eucarística, que não condizem com a fé católica, de modo especial, ritos provenientes de outra religião. No fim deste trecho, vai dizer o documento para que se observe com rigor os ritos litúrgicos, para que se evite os abusos quanto a outros ritos dentro da celebração eucarística. Os meus pontos do trabalho vão do número 80 ao 87. E esse trecho está dentro do tema da Santa Comunhão, onde se é falado sobre a disposição interna para se receber a Santíssima Eucaristia. E aqui o texto desse trecho traz à tona 3 pontos importantes: o ato penitencial, o exame de consciência e a instrução, onde os párocos, os padres, os sacerdotes ficam responsáveis por instruir, formar o povo que participa da Santa Missa, justamente preparando-os para receber a Santíssima Eucaristia. Então, o primeiro ponto, o ato penitencial, ele dispõe o fiel, o coração do fiel, para receber melhor a Santíssima Eucaristia e dela abstrair os frutos e as graças desse sacramento, uma vez que eles redimem os pecados veniais, fruto das imperfeições, fruto daquelas faltas pequenas que se comete ao longo de um dia, ao longo de uma semana, e a remissão desses pecados leves torna o coração mais disponível justamente para poder bem melhor receber o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. O documento deixa claro que o ato penitencial da Santa Missa não se configura como um sacramento da penitência, onde este último está para os pecados graves, os pecados mortais. Mas para podermos viver com proveito o ato penitencial da missa, é necessário, segundo ponto, o exame de consciência. O exame de consciência, tendo como base uma reflexão profunda sobre si mesmo, sobre as nossas ações ao longo de um tempo, ou seja, de um dia ou de uma semana, também dispõe o nosso coração, porque trazemos à tona, sob a luz de Cristo, essas imperfeições, podendo apresentá-las e suplicar o perdão de Deus no ato penitencial da Santa Missa. E isso dispõe também os nossos corações, o coração do fiel, prepara-o melhor para poder também receber a Santíssima Eucaristia. Então, primeiro ponto, ato penitencial. Segundo ponto, o exame de consciência. E o terceiro ponto, a instrução dos fiéis, onde se ressalta a instrução aos não católicos e não cristãos, onde se pode entender que, não vivenciando a fé católica, espiritualidade cristã católica, se entende que
disso não se há também um coração disponível, disposto para poder ter acesso à Santíssima Eucaristia. Então é necessário fazer com que essas pessoas compreendam, tenham consciência, sobretudo aquelas que chegam a participar da celebração, que não sendo fiel católico, cristão, ou seja, que não vive a fé católica, não se deve se aproximar deste santo sacramento, uma vez que o coração pode não estar disposto por não vivenciar a fé católica. Também a instrução, a formação, àqueles que participam com afinco todos os dias da Santa Missa, para que estes possam conciliar bem o sacramento da penitência com o sacramento da Eucaristia, para que vivendo esse mistério todos os dias possam também extrair frutos sólidos e concisos desta vivência diária do Santíssimo Sacramento. E a instrução às crianças que se preparam para receber a primeira comunhão. Então essa instrução, num contexto catequético, ela é importante e necessária justamente para formar e preparar, ou seja, dispor o coração dessas crianças a receber o Santíssimo Sacramento pela primeira vez, e disso também serem inseridos numa vivência de fé, uma vivência eucarística, e daí também receber os frutos e as graças provenientes deste sacramento. Os pontos de 88 a 96 da Instrução Redemptionis Sacramentum tratam da questão da distribuição da comunhão. Em primeiro lugar, o documento apresenta que o lugar oportuno, o lugar habitual para se receber a Sagrada Comunhão é dentro da Santa Missa e no momento prescrito pelo rito, ou seja, no momento após a comunhão do sacerdote celebrante. Além disso, o documento apresenta aqui, nesses pontos sobre a distribuição da Sagrada Comunhão, 5 pontos que eu gostaria de destacar aqui. Em primeiro lugar, a instrução fala da responsabilidade do sacerdote celebrante de distribuir a Sagrada Comunhão, é de responsabilidade do sacerdote celebrante, podendo, claro, se utilizar da ajuda dos outros sacerdotes ou até mesmo do diácono, caso haja necessidade devido à grande quantidade de pessoas que vão receber a Sagrada Comunhão. E apenas em caso real de necessidade, se utiliza também do auxílio dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar é que o ministro sagrado ele não pode negar a Sagrada Comunhão a quem está bem disposto a recebê-lo, a quem tem o devido preparo, a quem pede de modo oportuno e a quem o direito não impede de recebê-lo. Então, o ministro sagrado ele só pode negar a Sagrada Comunhão em caso realmente grave, que o direito não permite que a pessoa receba a Sagrada Comunhão. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que todo fiel tem o direito de escolher se ele vai receber a comunhão de joelhos ou em pé, na mão ou diretamente na boca, que são as formas que o rito e o direito prescreve que ele pode receber. E sendo assim, um ministro sagrado ele não pode negar a comunhão a um fiel simplesmente pelo fato de que ele gostaria de receber, por exemplo, diretamente na boca e de joelhos, né? Ele só pode negar a comunhão em caso grave, como já foi dito anteriormente. E aí, é claro, a instrução também deixa claro que caso haja perigo de profanação da Sagrada Eucaristia, então seja evitada a distribuição da comunhão na mão. Um quarto ponto que eu gostaria de destacar, que o documento coloca, é que o fiel leigo ele não pode tomar, digamos assim, por si mesmo, o documento coloca dessa forma, a hóstia consagrada ou cálice, ou seja, ele sempre deve receber de um ministro devidamente designado para isso, seja esse ministro sacerdote celebrante ou então até mesmo outros sacerdotes, o diácono ou o ministro extraordinário da Eucaristia, quando assim for necessário. E um quinto ponto que eu gostaria de destacar que o documento destaca sobre a distribuição da Sagrada Comunhão, o documento condena um abuso, o documento pede que cesse a distribuição antes ou após a Santa Missa de hóstias não consagradas, por qualquer razão que seja. E segundo o documento, o argumento que eles apresentam é para que não haja confusão a respeito da doutrina eucarística da Igreja, para que não se confunda aquilo que é a hóstia consagrada, corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, realmente consagrado ali na Santa Missa, no rito da Santa Missa, com um pão comum, como é a hóstia não consagrada. E ainda também apresenta de que cesse o costume de que no sacramento do matrimônio um esposo entregue a Sagrada Comunhão para o outro,
Na verdade, ambos devem receber ali novamente do ministro designado para isso, conforme o costume da igreja e conforme especifica o rito e as instruções próprias da igreja sobre a Eucaristia. O documento, no capítulo 4, nos números 97 a 99, vai trabalhar sobre o tema da comunhão dos sacerdotes. Como que o sacerdote deve comungar? Qual a forma que ele deve proceder no momento estabelecido? E para entendermos melhor sobre este tema, é necessário recorrermos a alguns documentos, como o documento do Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concílio, que abordará esse tema principalmente no número 55. Outro documento é a Instrução Geral do Missal Romano, que abordará sobre este tema. Sabemos que Cristo instituiu a Eucaristia na última ceia com os apóstolos, e que deu um mandato a eles, dizendo: fazei isto em memória de mim. Ainda sabemos que a Eucaristia é entrega, é doação, é sacrifício, é partilha. Eucaristia é o próprio Cristo que se doa para nós como alimento. O documento vai dizer ainda que o sacerdote representa o próprio Cristo ao celebrar. E que quando o sacerdote, quando comungar, deve estar voltado para o altar e comungar no momento estabelecido pelo missal. E antes de comungar, reza-se em silêncio que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. E comunga-se com muita reverência. Enquanto o sacerdote comunga, pode-se entoar um canto apropriado para o momento. O documento também vai falar sobre os sacerdotes que esteja concelebrando, que eles comunguem segundo as normas estabelecidas pelo rito, e que comungue sobre as duas espécies, e que a hóstia consagrada seja da mesma missa. Caso o sacerdote receba a Eucaristia, ele comungue em silêncio, sem dizer nada, mas junto ao altar, sobre as duas espécies. Tanto o sacerdote como o concelebrante nunca espere o povo terminar a comunhão para comungarem, mas comungue primeiro. Isso para que manifeste mais claramente o sacrifício que está sendo celebrado. E que o documento ainda vai falar, caso tenha algum sacerdote que não possa celebrar ou concelebrar, ele pode comungar sobre as duas espécies. E assim termina sobre esses pontos o documento sobre a comunhão dos sacerdotes. Eu vou expor aqui os pontos 100 ao 107 da Instrução Redentor em Sacramento, que falam sobre a comunhão nas duas espécies, na espécie do pão e do vinho, e como isso deve ser administrado nas nossas paróquias e também em determinados eventos que é programado pela igreja. Então, as conferências episcopais, elas são responsáveis em determinar que os sacerdotes, então toda a igreja também, possa obedecer determinadas regras para bem assim
educar o povo de Deus e formar o povo de Deus também na fé, de acordo com cada ocasião. Então, a instrução no ponto 102 vai dizer que não se administra comunhão com o cálice aos fiéis leigos, onde seja tão grande o número dos que vão comungar, que resulte difícil calcular a quantidade de vinho para a Eucaristia e exista o perigo de que sobre demasiada quantidade de sangue de Cristo, o qual deve ser consumido ao final da celebração. Então, as normas do missal romano admitem o princípio de que, nos casos em que se administra a Sagrada Comunhão sobre as duas espécies, o sangue do Senhor pode ser bebido diretamente do cálice, ou por intinção, ou por uma palheta, ou uma colher pequenina. No que se refere à administração da comunhão aos fiéis leigos, se orienta o seguinte: os bispos podem excluir nos lugares onde não seja costume a comunhão com palheta ou com colher pequenina, permanecendo sempre, não obstante, a opção de distribuir a comunhão por intinção. Para se utilizar dessa forma, usa-se hóstias que não sejam tão demasiadamente delgadas, nem demasiadamente pequenas, e o comungante receba do sacerdote o sacramento somente na boca, quando se trata de comunhão nas duas espécies, diretamente na boca, não na mão, na boca. Para quê? Para que não haja uma intenção de sacrilégio, que não seja um ato sacrílego, mas que tenha realmente um zelo pela Sagrada Eucaristia, porque é Jesus que está ali e não se pode perder nem o seu sangue e nem o seu corpo. Jesus está inteiro e quer se dar a cada um de nós. Então, no ponto 104, se diz o seguinte, que não se permita ao comungante molhar por si mesmo a hóstia no cálice, nem receber na mão a hóstia molhada. No que se refere à hóstia que se deve molhar, essa deve ser de matéria válida e estar consagrada, estando absolutamente proibido o uso de pão não consagrado ou de outra matéria. Então, deve ser o pão ázimo, o pão próprio, para que não haja o sacrilégio. E assim, possa realmente ser válida a matéria do corpo e do sangue de Cristo. Então, nos pontos 106 ao 107, sem dúvida, deve-se evitar completamente, depois da consagração, descartar o sangue de Cristo em um cálice, em outro, para excluir qualquer coisa que possa resultar no agravo do tão grande mistério. Para guardar o sangue do Senhor, nunca se utilize frascos, vasilhas e outros recipientes que não correspondam plenamente às normas estabelecidas. Então, de acordo com a normativa estabelecida nos cânones, quem joga por fora as espécies sagradas, as leva ou retém com uma finalidade sacrílega, incorre em excomunhão lata sentença reservada à Santa Sé. Então, temos que ter o cuidado e zelar para que haja realmente um cuidado com o corpo e com o sangue do Senhor. No Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos 8 e 9, encontramos o seguinte relato. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Aqui nós encontramos a interrogação dos discípulos acerca do lugar para a celebração da Páscoa judaica com Jesus. Nesta celebração, Cristo irá instituir a Eucaristia. E para nós, na atualidade, fica a questão de onde se deve celebrar a Santa Missa. A instrução Redempção de Sacramentos, citando o Código de Direito Canônico, deixa-nos claro que a Santíssima Eucaristia deve ser celebrada em lugar sagrado, ou seja,
as nossas igrejas, oratórios, basílicas, devidamente abençoadas ou dedicadas, porque elas são uma manifestação arquitetônica do mistério da igreja, ou seja, o povo de Deus reunido por Cristo para celebrar a salvação, para celebrar o seu culto a Deus. Então, os templos, eles, na sua maneira de ser, mostram, evidenciam a realidade da igreja, que é una, tanto a igreja do céu, a igreja da terra, a igreja padecente no purgatório. E nós devemos celebrar ela nesse devido lugar. É certo que quando não se pode celebrar a Santa Missa em uma igreja devida, nós temos a permissão de celebrar em um lugar que seja condizente na dignidade do mistério que será celebrado, para que não se corrompa ou fira a sensibilidade dos fiéis quanto à celebração da Santa Missa. Na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, encontramos: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Aqui nós vemos a compreensão clara do apóstolo de identificar templo como igreja e igreja é povo de Deus. Na instrução geral do Missal Romano, no número 288, nós vemos o pedido de ter-se a dignidade no lugar para a celebração da Eucaristia, e as nossas igrejas devem favorecer a participação ativa dos fiéis ali presentes, nessa compreensão de fé e de celebração, de que os nossos templos são manifestação da igreja. No início do cristianismo, os cristãos não tinham ainda templos e celebravam em suas casas os sacramentos, a Santa Missa, a fração do pão. Será com o fim da perseguição que surgirá os primeiros templos para o culto cristão e a celebração dos sacramentos. E todo no decorrer da história da igreja, utilizando-se da arte, a igreja e o povo fiel irá manifestar a sua compreensão de fé nos sacramentos e a sua compreensão de si nas construções dos templos. Além do mais, a instrução proíbe a celebração da Santa Missa em ambientes sagrados de outras religiões não cristãs, para mostrar a impossibilidade, a incompatibilidade do culto cristão com o culto de outras religiões. Na carta de São Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 6, no versículo 16, encontramos assim: e que acordo haveria entre Cristo e Belial, que partilha entre o fiel e o infiel? Como combinar o templo de Deus com os ídolos? Ora, nós somos o templo de Deus vivo. Então, a celebração da Santa Missa nesses ambientes pode ferir a sensibilidade dos fiéis ou gerar confusões na compreensão da fé católica. Por isso, a Igreja proíbe a celebração da Santa Missa nesses ambientes. Busquemos a devida dignidade para os nossos templos, para a celebração de tão grandes mistérios, e assim, como o salmista, cantar e rezar. Recordamos, ó Deus, no interior do vosso templo, vosso amor. Amém. Agora nós veremos o capítulo 5. E dentro do capítulo 5 nós iremos ver os parágrafos 108 e 109, que tem como título o lugar da celebração da Santa Missa. E ele começa dizendo que a celebração da Eucaristia ela deve ser feita em lugar sagrado. Por que ela deve ser feita em lugar sagrado? Porque quando nós entendemos que a Eucaristia é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, nós precisamos dar total e devida atenção e também dignidade ao lugar que vai ser celebrado a Santa Missa. Ela não pode ser celebrada em qualquer lugar. Por quê? Porque ela possui uma dignidade. E também o fato dela ser celebrada no templo sagrado, ela também demonstra o caráter eclesial que a nossa igreja possui. Então, o que seria esse templo sagrado? Seria uma igreja, uma capela, seria um oratório também.
Então, todos esses são lugares sagrados aonde se há permissão para celebrar a Santa Missa. E mais à frente também ele vai dizer assim que só pode ser celebrado em outro lugar caso haja uma necessidade. E qual seria essas necessidades que permitiriam a celebração da Eucaristia fora do templo sagrado? Seria, por exemplo, um padre vai fazer um retiro em algum lugar e lá não tem uma capela. Ele pode levar a Eucaristia, ele pode lá celebrar a Santa Missa, consagrar e permanecer naquele lugar, naquele período de tempo, naquela necessidade com a Eucaristia ali. Então, ali é permitido celebrar a Santa Missa. Por quê? Porque é uma necessidade particular, é uma necessidade especial, não é algo que vai acontecer muitas vezes. Também, ele vai dizer assim que a necessidade do caso julgará habitualmente o bispo diocesano, ou seja, também é preciso que se avise o bispo que se vai celebrar a Eucaristia em um outro lugar que não seja o templo sagrado. Outro ponto também muito importante, que é o parágrafo 109, onde ele vai dizer assim que nunca é lícito a um sacerdote celebrar a Eucaristia em um outro templo ou lugar sagrado de outra religião, ou seja, nós que somos católicos não podemos abrir mão daquilo que é o nosso tesouro eucarístico. Nós não podemos celebrar a Santa Missa, aliás, os padres não podem celebrar a Santa Missa em outro lugar de uma outra religião. Por quê? Porque eles não partilham da mesma doutrina, do mesmo pensamento, talvez eles nem acreditem na Eucaristia. Por isso, não é permitido celebrar em outro templo sagrado de outra religião, somente na Igreja Católica Apostólica Romana, que está também em comunhão com a Igreja de Roma. Então é importante dar toda essa dignidade ao altar, ao lugar que vai ser celebrada a Santa Missa. Se, por exemplo, ela não pode ser celebrada em um templo sagrado, naquele caso da necessidade especial, eu não posso celebrar, por exemplo, a Eucaristia numa mesa onde, por exemplo, sei lá, onde eu estou num bar e quero celebrar a missa lá. Não posso fazer isso. Por quê? Porque é preciso que haja uma necessidade especial e um local digno para que se tenha a celebração da Santa Eucaristia, da Santa Missa. Agora nós veremos o capítulo 5, e dentro do capítulo 5 nós iremos ver os parágrafos 108 e 109, que tem como título o lugar da celebração da Santa Missa. E ele começa dizendo que a celebração da Eucaristia ela deve ser feita em lugar sagrado. Por que ela deve ser feita em lugar sagrado? Porque quando nós entendemos que a Eucaristia é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, nós precisamos dar total e devida atenção e também dignidade ao lugar que vai ser celebrado a Santa Missa. Ela não pode ser celebrada em qualquer lugar. Por quê? Porque ela possui uma dignidade. E também o fato dela ser celebrada no templo sagrado, ela também demonstra o caráter eclesial que a nossa igreja possui. Então, o que seria esse templo sagrado? Seria uma igreja, uma capela, seria um oratório também. Então, todos esses são lugares sagrados onde se há permissão para celebrar a Santa Missa. E mais à frente também, ele vai dizer assim que só pode ser celebrado em outro lugar caso haja uma necessidade. E qual seria essas necessidades que permitiriam a celebração da Eucaristia fora do templo sagrado? Seria, por exemplo, um padre vai fazer um retiro em algum lugar e lá não tem uma capela. Ele pode levar a Eucaristia, ele pode lá celebrar a Santa Missa, consagrar e permanecer naquele lugar, naquele período de tempo, naquela necessidade com a Eucaristia ali. Então, ali é permitido celebrar a Santa Missa. Por quê? Porque é uma necessidade particular, é uma necessidade especial, não é algo que vai acontecer muitas vezes. Também, ele vai dizer assim que a necessidade do caso julgará habitualmente o bispo diocesano, ou seja, também é preciso que se avise o bispo que se vai celebrar a Eucaristia em um outro lugar que não seja o templo sagrado. Outro ponto também muito importante, que é o parágrafo 109, onde ele vai dizer assim que nunca é lícito a um sacerdote
celebrar a Eucaristia em um outro tempo ou lugar sagrado de outra religião. Ou seja, nós que somos católicos não podemos abrir mão daquilo que é o nosso tesouro eucarístico. Nós não podemos celebrar a Santa Missa, aliás, os padres não podem celebrar a Santa Missa em outro lugar de uma outra religião. Por quê? Porque eles não partilham da mesma doutrina, do mesmo pensamento, talvez eles nem acreditem na Eucaristia. Por isso, não é permitido celebrar em outro tempo sagrado de outra religião, somente na Igreja Católica Apostólica Romana, que está também em comunhão com a Igreja de Roma. Então é importante dar toda essa dignidade ao altar, ao lugar que vai ser celebrada a Santa Missa. Se, por exemplo, ela não pode ser celebrada em um templo sagrado, naquele caso da necessidade especial, eu não posso celebrar, por exemplo, a Eucaristia numa mesa onde, por exemplo, sei lá, onde eu estou num bar e quero celebrar a missa lá. Não posso fazer isso. Por quê? Porque é preciso que haja uma necessidade especial e um local digno para que se tenha a celebração da Santa Eucaristia, da Santa Missa. Os pontos 110 a 116 do documento nos mostra as diversas circunstâncias relativas à Santa Missa. O documento nos recorda que, por meio da celebração eucarística, se exerce continuamente a obra da redenção. A celebração eucarística deve ser realizada de modo frequente pelos sacerdotes e existe uma recomendação que os mesmos sacerdotes celebrem cotidianamente a Santa Missa, pois a celebração eucarística é um ato de Cristo e da Igreja, e cuja realização os sacerdotes desempenham o seu munus principal. O sacerdote pode ser admitido para celebrar ou concelebrar a Eucaristia, mesmo sendo desconhecido pelo reitor de um determinado santuário. Contudo, é necessário apresentar um documento de recomendação, dado pelo seu ordinário ou superior há pelo menos 1 ano. Deve-se verificar também para ver se o sacerdote está impedido de participar da celebração ou concelebração. A missa ela pode ser celebrada tanto na língua latina como em outras línguas. Contudo, deve-se recorrer aos textos litúrgicos aprovados segundo as normas do direito. Exceto nas missas em que tem a presença do povo, com horários já determinados, sempre e em todo lugar pode-se celebrar em latim. Quando na missa tem outros sacerdotes participando dessa celebração, deve-se usar uma oração eucarística em que todos os sacerdotes saibam pronunciar. Contudo, se na celebração eucarística tiverem padres que não conseguem pronunciar a oração eucarística porque está em outra língua, recomenda-se que assistam à celebração utilizando as vestes corais. Nas missas dominicais na paróquia, é comum ver grupos, associações, pequenos movimentos religiosos. É possível para esses grupos, associações, comunidades religiosas participar de uma missa celebrada por um determinado sacerdote. Contudo, esses movimentos, grupos, não estão isentos da observância das normas litúrgicas. O documento conclui nos mostrando que deve-se suspender o abuso de não celebrar a missa para o povo, tendo em vista um jejum eucarístico, e não se deve multiplicar as missas não tendo uma causa justificada. Eu fiquei responsável em falar sobre os vasos sagrados nos parágrafos correspondentes ao número 117 ao 120. Primeiramente, se deve seguir a tradição da Igreja, que está contida nas instruções presentes nos livros litúrgicos. Esses vasos eles devem ser constituídos de um material nobre, de um material sólido, que não se quebre ou corroa facilmente. Não se deve utilizar vasos de vidro, de porcelana ou de argila, porque esvaziam um sentido e impedem com que o povo preste o devido culto e dê a devida tributação à presença de Jesus no vinho e no pão
né, da celebração da Santa Missa. Não se deve também utilizar vasos que não sejam abençoados. Antes de utilizá-los nas Santas Missas, eles devem ser abençoados ou pelo sacerdote ou pelo bispo, que vai ali dar, né, a devida autorização para que se esses vasos possam ser utilizados ou não, né, se o material que ele é constituído corresponde àquilo que pede a tradição da Santa Igreja e as instruções dos livros litúrgicos. Após a distribuição da Eucaristia, esses vasos eles devem ser purificados, né, ou pelo sacerdote, ou pelo diácono, ou algum acólito instituído devidamente pelo bispo. A mesma coisa correspondente às alfaias, né, aos tecidos, aos panos litúrgicos, que devem ser abençoados, e logo após a Santa Missa devem ser utilizada uma purificação especial. Deve-se se deixar de molho em água, e depois essa água deve ser descartada na terra ou em algum lugar apropriado dentro da igreja. E aí depois, né, essa primeira purificação, eles podem ser lavados de maneira adequada ou de costume daquele lugar, daquela região. As vestes litúrgicas. Nessa parte do documento, a Igreja mostra que a diversidade de cores simbolizam os mistérios de fé celebradas em cada Santa Missa, e mostra que, durante o ano, todo o percurso litúrgico ele é progressivo, partindo do Advento, passando pela Páscoa, chegando no tempo comum. A veste própria do presbítero na Santa Missa e demais celebrações, quando o documento não prescreve outra veste, é a alva com um símbolo, e caso essa alva não tenha o fechamento completo do pescoço, o amido. Sobre a alva se coloca a estola, e sobre a estola a casula ou o planeta. É importante que toda Santa Missa, o presbítero que a preside, use a casula. É dado a faculdade para os concelebrantes que quando no local não haja casulas o suficiente, possam participar da Santa Missa vestidos somente com estolas. Quando o número for pequeno, o presidente deve ter a sua veste na cor litúrgica do tempo prescrito, e o concelebrante pode usar a cor branca. A veste própria do diácono é a dalmática sobre a estola transversal, como também a alva e o símbolo. São as vestes próprias do diácono, e a Igreja prescreve que o diácono use em toda celebração a dalmática. Durante o ano litúrgico, em alguns momentos, pode-se dar a faculdade do celebrante usar a cor dourada ou prateada nas solenidades e festas, sendo que essas cores elas substituem as cores litúrgicas, com exceção da cor preta. A Igreja também adverte aos ordinários locais, os bispos, que zelem pelas vestimentas litúrgicas. Principalmente, ela dá o exemplo de quando um religioso ou monge quer usar a estola e a casula sob o seu hábito próprio. Isto não é permitido pela Igreja em nenhum momento. Também durante a celebração eucarística, cada ministro deve viver a Santa Missa de acordo com o seu grau e com a sua ordem. O sacerdote, presbítero que esteja na missa, caso não haja um justo motivo para não concelebrar, deve estar vestido com as vestes litúrgicas. A Igreja dá a faculdade desses presbíteros usarem a sobrepeliz sobre a sua própria veste ou sobre a sua batina com a estola. Lembrando sempre que é necessário que o presbítero use as vestes prescritas no documento. O culto à Sagrada Eucaristia, ele nasce verdadeiramente da celebração da Santa Missa. É permitido pela Igreja que o fiel possa sempre estar em contato com o Cristo Eucarístico para fazer a sua adoração, para fazer a sua oração pessoal, enfim, para se conectar diretamente com o Filho de Deus, diretamente com o amor trinitário
ali escondido e velado nas sagradas espécies. A Santíssima Adoração Eucarística, ela nasce da Santa Missa e verdadeiramente ela aponta para a Santa Missa. Ou seja, o fiel cristão católico, ele deve ter isso ciente no seu coração. Ele pode fazer sim a adoração à sagrada espécie do corpo de Nosso Senhor, mas ele deve assimilar que esta adoração deve brotar de um desejo ciente de que nasceu da Santa Missa e de que vai apontar para ele. O bispo diocesano, o ordinário local, ou um superior de um instituto, de um seminário ou de um local de vida consagrada, ele pode permitir sim que os seus fiéis, que os seus súditos possam ter acesso à adoração eucarística fora da missa. Porém, para isso, deve ser mediante a autorização do bispo diocesano e o local ele deve ser apropriado para este fim belíssimo que é a adoração ao corpo do Senhor. Porém, o lugar ele não pode estar sendo sujeito a uma profanação, ou seja, a sagrada espécie do corpo do Nosso Senhor deve estar devidamente guardado num tabernáculo, num local digno, onde não ocorram essas profanações, e deve seguir as orientações do Código de Direito Canônico e também das normas do livro litúrgico, bem como as ornamentações e sugestões que as conferências episcopais sugerem para cada período litúrgico do ano. A adoração à Eucaristia, portanto, ela deve seguir estas características de eclesialidade. Sendo assim, um fiel não pode roubar uma Eucaristia para fazer uma adoração em casa. Isso é ilícito. Para que o fiel possa comungar também espiritualmente, ele deve ir para um lugar autorizado, onde a sagrada espécie será exposta. Roubar a Eucaristia ou simplesmente levá-la para casa para adorar depois, ou qualquer outro ato que não seja relacionado à adoração autorizada pelo ordinário local, está sujeito também à excomunhão lata sententia. Isso significa que o fiel católico ele não está autorizado a roubar, não está autorizado nem a fazer qualquer outro ato que possa profanar a Eucaristia. Isso estaria sendo uma falta de educação não somente para com a religião, mas também para com o seu próprio Senhor. Ele estaria comungando da sua própria condenação. Essa parte também do documento, ele quer dizer aos diáconos ou outros ministros que de algum momento, por alguma situação, estão impedidos de exercer ordinariamente o seu ministério, de que eles podem levar o viático à Eucaristia para aquele fiel que está necessitado, que está moribundo, que está de alguma forma não presente nas celebrações eucarísticas. Mas para isso ele deve ir diretamente ao enfermo, ao fiel impossibilitado em linha reta. O que quer dizer isso? Significa que ele não pode desviar o caminho com o Senhor na sagrada espécie do pão. Ele deve ir em linha reta até o enfermo. Instrução Geral Redemptionis Sacramentum sobre algumas formas de culto à Eucaristia fora da Santa Missa. Esse trecho do documento, da instrução, é muito importante, porque ele vai tratar de uma forma muito específica sobre a adoração eucarística. Ele se baseia, sobretudo, na carta encíclica de São João Paulo II, Ecclesia de Eucaristia, quando nos fundamenta a adoração eucarística fora da missa, que não está desvinculada ao sacrifício eucarístico, mas, pelo contrário, está estreitamente ligado a ele. Aqui é uma tentativa da Igreja, uma exortação a compreendermos a adoração eucarística e a todo o culto eucarístico fora da Santa Missa como uma espécie de extensão e prolongamento do sacrifício eucarístico que nós vivenciamos por meio da liturgia eucarística. Isso é de suma importância, porque os pastores, padres, bispos devem proporcionar aos fiéis estes momentos de adoração. E estes momentos de adoração, eles podem ser momentos breves, podem ser momentos mais prolongados. Mas o documento quer dar o destaque àquilo que nós chamamos de adoração perpétua.
Portanto, uma igreja, um local onde o Santíssimo Sacramento fica exposto 24 horas por dia. Dessa forma, a instrução também nos traz algumas orientações de modo específico ao bispo diocesano para que ele possa escolher então o local onde a Santíssima Eucaristia vai ser aí adorada continuamente. Deve ser uma igreja de fácil acesso, onde possa existir um maior fluxo de pessoas e que possa ser um lugar conhecido ali por todos para que esse culto eucarístico possa se manter continuamente. De forma também que a Eucaristia não se encontre de forma alguma, nem sequer por um brevíssimo instante, sem contínua vigilância. Portanto, deve ser um lugar que possa propiciar justamente isso, um maior número de pessoas para que possa adorar Jesus continuamente durante as várias horas do dia. Esse trecho quer nos convidar a viver isso de uma forma efetiva na nossa vida espiritual. E, portanto, os pastores devem se recordar de que os fiéis têm o direito de buscar adoração eucarística fora da Santa Missa e exercer este culto eucarístico de uma forma realmente presencial, estando ali dia e noite nos momentos aos quais eles julgam serem propícios para que este culto se dê também fora da Santa Missa. Procissões e congressos eucarísticos. O bispo diocesano deve normatizar as procissões para que elas sejam verdadeiramente expressões de fé e, feitas com disciplina, com decoro, possam verdadeiramente dar testemunho do próprio Deus. Dentre essas procissões, obviamente, a procissão no dia do corpo e do sangue de Cristo, pela qual os católicos dão um testemunho público da presença de Jesus na Eucaristia. Como em nosso país, pelas ruas se enfeitam para que nas ruas possa se dar esse testemunho eucarístico. Às vezes isso em certos países se torna difícil ou quase que impossível. Por isso, o documento pede para que haja adaptações. Então pode-se fazer dentro de igreja, em torno de santuários ou em parques públicos, mas sempre com esse intuito de dar testemunho da presença de Jesus presente na Eucaristia. Os congressos eucarísticos de grande tradição na igreja, eles são feitos como um sinal de fé e de caridade, e para que o fiel possa, formado na sua devoção à Eucaristia, venerar o corpo e o sangue de Cristo, ser formado para tal veneração e demonstrar o seu amor a esse sacramento da nossa redenção. Portanto, tanto as procissões como os congressos eucarísticos devem ser feitos de tal modo, com decoro, com aplicação, com dedicação, para cada vez mais cada fiel católico poder dar testemunho vivo da Santíssima Eucaristia, da presença do Senhor nela, do sacramento da redenção e ao mesmo tempo ser formado na própria devoção. O ministério extraordinário dos fiéis. A primeira afirmação que o documento faz é que o sacerdócio ministerial ele é insubstituível, ele não pode ser substituível. Porém, na sua falta, os leigos podem aí exercer algumas funções instituídos aí como ministros. Nessa substituição, eles vão poder ajudar através de um caráter de provisoriedade e de suplência aquilo que pode faltar, como são os catequistas em região de missão. Nessa suplência, o leigo não pode ser, na visão do documento, clericalizado e nem aí tomar aquilo que é próprio do ministério sacerdotal.
Hoje o Papa Francisco instituiu de modo permanente o Ministério do Catequista, do Acolitado e do Leitorado. Mesmo não havendo ainda essa provisoriedade, que agora fica um ministério mais permanente, mesmo assim, aquilo que é reservado ao ministério sacerdotal deve ser preservado. Por isso, os sacerdotes são exortados a não reformar o próprio ministério sacerdotal para acomodar funções. Aquilo que é próprio dele, ele vai aprender a conviver com os outros ministérios sem estes substituídos. Por isso, o documento termina falando sobre as vestes, que um ministro ele deve ter as vestes próprias, porém não deve assumir, por exemplo, a veste do diácono. Aquilo que está na Instrução Geral da Missão Romana, cada um faça só e aquilo que lhe compete. No capítulo 7 desse documento, nós temos falar sobre as funções extraordinárias dos fiéis leigos. E no ponto 1, o ministro ordinário da Sagrada Comunhão. Então, dos números 154 a 155, o documento vai falar que somente o sacerdote validamente ordenado é ministro que, fazendo as vezes de Cristo, é capaz de realizar o sacramento da Eucaristia. Os ministros da Eucaristia cabe propriamente ao sacerdote, ao bispo e ao diácono, que são ordenados para tal função, dando a eles o poder também da distribuição da Sagrada Comunhão aos leigos dentro da Santa Missa. Além deste, também existe os acólitos instituídos, que por instituição também recebe o papel de ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Por motivo, por exemplo, de grande necessidade dentro da diocese ou dentro de uma paróquia, o bispo também pode delegar fiéis leigos para tal função, através do ad actum ou ad tempus, servindo-se da fórmula apropriada da bênção. Por exemplo, se dentro de uma celebração da missa estiver um grande número de sacerdotes, ministro ordinário da Sagrada Eucaristia, não há necessidade dos ministros extraordinários da Eucaristia para tal função. Mas se a missa tiver um grande número de pessoas, ou também for estender o tempo, então os ministros extraordinários da Eucaristia podem sim exercer tal função na distribuição da Sagrada Comunhão. O ministro ordinário da Santa Comunhão só poderá administrar a comunhão quando não tiver, por exemplo, o sacerdote ou um diácono, ou quando o sacerdote estiver impedido por motivo de doença, velhice ou outro motivo grave. E então, o bispo também ele tem o poder, ele possui o poder e o dever de intervir o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão em qualquer situação que venha ferir a Santa Igreja, até mesmo a Sagrada Comunhão. Então, agora no ponto 2, nós iremos falar sobre a pregação, do número 161. Então, o documento vai dizer também nesse ponto que a homilia é por direito e dever do sacerdote e do diácono. Só em alguns motivos graves, em alguns motivos extremos, aonde não tem um sacerdote ou um diácono, o bispo daquela diocese, daquele local, por normas do direito, ele pode delegar o fiel leigo a tal função, mas só por esse motivo também, de extrema necessidade. Dando continuidade à instrução, eu ainda estou no capítulo 7, as funções extraordinárias dos fiéis leigos, e eu fiquei com os números 162 a 168. E a partir do 162, vai falar de celebrações particulares que são feitas na ausência do sacerdote. Então, a primeira coisa que vai falar a partir do 162 é que o domingo é o dia da comunidade, o dia que a comunidade se reúne para celebrar a ressurreição do Senhor. E seguindo também nessa linha, o povo cristão tem o direito de receber a Eucaristia aos domingos e ser bem celebrada em seu favor. Na ausência do sacerdote, o bispo deve providenciar outros sacerdotes para celebrar o santo sacrifício aos domingos, ou pedir ao povo que se dirija a uma outra igreja, mas que o povo não fique sem o auxílio da Eucaristia aos domingos, o dia de preceito. Devido ao sacerdote aos fiéis a oportunidade de participar do preceito dominical. É devido ao sacerdote
levar o povo a participar do preceito dominical. O bispo deve sempre indicar outros locais, quando não é possível em uma paróquia, para que o povo não fique sem esse auxílio. A distribuição de comunhão em reuniões organizadas na comunidade ou na diocese fica a cargo do bispo decidir as regras com relação a isso. Na ausência do padre, o diácono, a celebração pode ser dividida entre os leigos, podem ser feitas pelos leigos, dividida entre vários leigos, não só um leigo, mas vários, e jamais o leigo preside a celebração, mas celebra com a comunidade. Não deve jamais ser substituída a missa dominical por celebração ecumênica da palavra. Se houver essas celebrações, deve ser explicada ao povo e indicar um outro horário para que os fiéis possam participar, mas jamais o povo deve ser privado do preceito dominical. E a partir do número 168 vai falar daqueles casos em que o sacerdote perde o estado clerical. Uma vez que o sacerdote perde o estado clerical, jamais ele pode celebrar os sacramentos. Nenhum sacramento ele pode celebrar. Há, claro, caso excepcional, como em perigo de morte, pode atender confissão, mas algo excepcional. Mas jamais o sacerdote demitido do estado clerical pode celebrar os sacramentos. E ao mesmo tempo, ele também é chamado a não fazer homilia, fazer celebração da palavra, para que não haja confusão entre os fiéis leigos. E os leigos também ficam proibidos de solicitar sacramentos a estes sacerdotes que foram demitidos do estado clerical. Então, a partir do número 162 e 168, até o 68, vai explicar justamente isso. Primeiro, o direito dos fiéis leigos, o direito do sacerdote em celebrar, o direito dos bispos em prover sacerdotes para que o povo não fique sem o auxílio, principalmente do domingo. E a última parte é a situação dos clérigos que, demitidos do estado clerical, não podem jamais celebrar os sacramentos. E nem façam homilia ou celebrações da palavra para que não haja confusão na cabeça dos fiéis. Nesta parte do documento vem nos alertar dos atos graves contra o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Quero me deter em alguns pontos essenciais desses atos graves, que pode acumular a um julgamento, sob pena canônica para quem as cometê-las, conforme as normas do Código de Direito Canônico da Igreja. Primeiro ponto: roubar ou reter com fins sacrílegos, ou jogar fora as espécies consagradas à Santa Eucaristia, é um grande crime, é um grande absurdo por parte de quem as comete. Principalmente com quem se tem consciência plena do ato. Cada ser humano tem direito de expressar a sua religião. Tem direito à liberdade. Por isso, deve-se respeitar a religião do próximo. Atentar, no segundo ponto, atentar contra a liturgia do sacrifício eucarístico ou simulação. Neste ponto se refere a padres ou leigos que querem modificar a liturgia com suas próprias vontades. Mas isso também é ilegal. É um crime. Deve fazer uso da liturgia de forma correta, como nos mandam os manuais litúrgicos da Santa Sé Apostólica. No terceiro ponto,
É proibida a concelebração do sacrifício eucarístico, juntamente com ministros de comunidades eclesiais que não têm sucessão apostólica, nem é reconhecida a dignidade da ordenação sacerdotal. Aqui nesse ponto, vem nos advertir sobre a validade da ordenação sacerdotal do celebrante, que por sua vez tem que ter validade, ordenado por um bispo da Igreja Católica, que não esteja contraído por penas canônicas, que esteja legalizado na Igreja Católica. Também o documento nos adverte sobre a questão de sacerdotes de outras religiões que simulam ser católicos para participarem da celebração ou atenderem confissão dos fiéis. Também isso é irregular. Estamos agora no 8º capítulo, no 4º ponto, que vai dos números 176 ao número 180. E agora o nosso documento ele vai meditar a figura do bispo, que de alguma forma já foi meditada antes, porém em apenas 2 do seu tríplice mundos, no mundos de ensinar e no mundos de santificar. Agora, porém, ao falar de correções, o nosso documento ele vai tratar sobre o mundos de reger e governar a Santa Igreja. Sabemos tradicionalmente que os bispos eles são os sucessores dos apóstolos. Muitos dos apóstolos eles viram ali esse momento sagrado que foi justamente a instituição da Eucaristia. Foram os primeiros a guardar esse que para nós é o maior patrimônio material da Igreja. Não obras de arte, não prédios, mas o próprio corpo e sangue de Cristo. Sacramentalmente, os bispos eles são dotados do maior grau deste sacramento da ordem sacerdotal e devem para com a Igreja exercer esse tríplice mundos de santificar, ensinar e governar. E quando há a presença de abusos, de transgressões, de delitos para com a Eucaristia, aí então deve surgir a figura do bispo para equilibrar onde há erro, onde há engano, trazendo para ali a sacralidade, o respeito para com nosso Senhor. O exercício do mundo de governo não é para a humilhação dos fiéis, clérigos ou leigos, porém para que sejam corrigidos e aprendam que de fato ali há o corpo e o sangue de Cristo que não pode de alguma forma ser violado. Dos 5 pontos aos quais medita o nosso documento, a nossa instrução, ele vai ter como base mais propriamente o direito canônico do que propriamente as palavras de novidade trazidas por esse documento. Nesse caso, o nosso documento ele vai ali recordar que o bispo pode sim estabelecer normas particulares, não alteração de normas de leis universais, naquilo, claro, que lhe compete, naquilo que está sob a sua jurisdição. Igualmente também impor sanções aos que cometem algum tipo de delito. E sabendo que existem também delitos mais leves e delitos mais graves, esses delitos que são mais graves, esses casos que se tornam motivos de escândalo, podem ser levados para a congregação para a doutrina da fé, quando há ali algum tipo de heresia no discurso. Já no sentido de transgressão às matérias eucarísticas, ao pão e ao vinho, ao corpo e ao sangue, esses casos então eles podem ser levados para a congregação para o culto divino e para a doutrina dos sacramentos. Ao lermos estes 5 pontos do nosso documento, tendemos a talvez pensar de que o dever para com o zelo da Eucaristia seja algo único do bispo ou dos padres. Porém, o zelo serve para todos os fiéis, clérigos ou leigos. Entretanto, este ponto, 4º ponto do nosso documento, ele vai falar ali que a supervisão é algo próprio do bispo, porém que não pode ser feita sozinho, pois o bispo não tem olhos sobre todas as dioceses. Ele tem ouvidos em todos os lugares, se assim podemos dizer, e olhos por meio de seus fiéis que podem ali então passar à frente casos que se tornam ali escândalo para a comunidade ou para si. A supervisão então se torna um papel especial do bispo. Eu vou falar do capítulo 8º, dos números 181 a 184. Então, nesse capítulo, nessa parte, vai dizer que quando a Santa Sé, em especial a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, souber sobre algum delito, algum abuso litúrgico referente ao sacramento da Eucaristia, a congregação deverá informar o ordinário local, o bispo diocesano, para que ele possa averiguar
se aquele abuso litúrgico foi realmente, aconteceu realmente, né? Se foi verídico. E aí o ordinário local, depois de feita a averiguação, deverá então responder à congregação sobre o fato, né, se foi verdadeiro ou não, e que medidas foram tomadas para corrigi-lo, né, se foi infligida alguma pena referente àquilo que aconteceu. Também nesse capítulo vai dizer que, em casos também de maior dificuldade referente, né, ao sacramento da Eucaristia e aos demais sacramentos, então o ordinário local pode consultar a congregação para o culto divino e disciplina dos sacramentos, e ela poderá orientar o ordinário como proceder, né, se haverá alguma dispensa, algumas prescrições, no qual ele deverá, então, obedecer. Também nesse capítulo vai dizer que todos devem procurar cuidar e zelar para que a Eucaristia seja preservada de irreverências, de aberrações e de abusos litúrgicos, de abusos na reverência a este sacramento. Então, todos devem zelar por isso. E também, no final desse capítulo, vai dizer que todo católico, né, seja ele sacerdote, fiel, leigo, diácono, né, todo católico, todo fiel, ele pode prestar queixas referente a abusos litúrgicos que eles presenciem, né? Então, visto um abuso litúrgico, se pode prestar uma queixa. Mas aí o documento vai dizer que, primeiramente, essa queixa deve ser feita ao ordinário local, ao bispo diocesano, né? Mas o fiel também pode fazer a sua queixa à Santa Sé, né? A congregação para o culto divino e disciplina dos sacramentos. Mas o documento pede que primeiro, né, por cautela e por prudência, se faça primeiro ao bispo diocesano, porque ele é o responsável daquela diocese, daquele lugar, e só depois, né, isso possa se dirigir à Santa Sé. Mas também o documento salienta que isso deve ser feito em espírito de verdade e de caridade, né? Tudo procurando zelar pela Eucaristia, cuidar para que esse sacramento seja honrado, seja adorado e seja tratado com dignidade e todo o respeito.